Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nesta oportunidade para mais um conteúdo, mais um vídeo para a glória de Deus e também para o propósito de juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, fique comigo até o final desse vídeo para que juntos possamos chegar ao propósito final, que é aprendermos tudo aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas neste vídeo de hoje. Eu sou o presbítero Pedro Henrique e com alegria venho aqui trazer para você mais um conteúdo que com certeza será para a edificação do seu conhecimento da palavra de Deus, para que você possa crescer na fé e na maturidade cristã. Estamos com um núcleo de teologia que, inclusive, eu já quero fazer um convite todo especial para você que está me acompanhando, me assistindo aqui nesse vídeo. Para você que tem um propósito e quer aprender mais da palavra de Deus, é só para você que tem o desejo de aprender mais da palavra de Deus, eu vou te pedir para que você possa seguir alguns requisitos, algumas coisas muito importantes, para que logo de princípio você já avance no seu conhecimento da palavra de Deus. A primeira coisa é, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever nesse canal agora. Você vai apertar aí no botão que está logo embaixo desse vídeo e você não pode perder essa oportunidade de ser um inscrito deste canal e acompanhar os vídeos que eu trago aqui, que tem um só propósito: conhecimento da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus. Logo após você vai ativar o sininho para que você fique atento a todas as notificações, todos os vídeos que eu postar aqui. E se porventura você quer aprender mais, você quer conhecer mais da palavra de Deus, você vai entrar em contato comigo através desse telefone de WhatsApp que está passando aqui agora, neste momento, nesse vídeo. Eu quero colocar você no nosso curso médio de teologia, que nós oferecemos, em que você, da onde você estiver, tanto próximo a mim ou distante a mim, de qualquer localidade desse país, você pode estar fazendo um curso teológico com o propósito de aprender mais da palavra de Deus. Falando do curso médio de teologia, o vídeo de hoje tem um propósito de trazer aqui para você um resumo, uma explicação de uma das disciplinas do nosso curso, que é Evidência Cristã, em defesa do cristianismo. Em algumas outras instituições, outros institutos, escolas teológicas, essa matéria também tem o tema por apologética, né, que trata a respeito da defesa da fé, ou a defesa do cristianismo. O nosso curso médio de teologia tem 24 disciplinas, e esta é uma das 24 disciplinas, que é Evidência Cristã. Nesta ocasião, o curso ele é mantido e amparado e responsável pelo IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E neste tem uma dessas 24 disciplinas, o curso nível médio, que é Evidência Cristã. Inclusive, os nossos alunos que já são inscritos no nosso curso, que estão acompanhando o curso de teologia, também tem aí a oportunidade de acompanhar um pouco mais sobre esse assunto. Caso você, querido aluno, querida aluna, não esteve numa das aulas presenciais que nós também ministramos, você pode aí aproveitar o máximo que você puder desse vídeo para aprender a respeito deste assunto, que inclusive você que é meu aluno não pode deixar de curtir esse vídeo. Você já sabe que eu vou mandar no grupo lá para você curtir o vídeo, enfim. Mas vai que você esqueceu e está me assistindo aqui agora. Não perca a oportunidade de apertar o like aí agora e curtir esse vídeo. E claro que você também, que não é meu aluno, você pode curtir, pode interagir, pode comentar. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo desse vídeo, fique à vontade, que eu estou aqui com muita alegria, muito prazer para esclarecer a sua dúvida e interagir com você. Vamos lá para o conteúdo do vídeo de hoje. Vamos lá aprender um pouquinho a respeito de evidência cristã. Em evidência cristã, nós iremos aprender a veracidade, a importância
de se defender a nossa fé. Isso foi necessário tanto na história da igreja, como também nos dias de hoje. Os problemas teológicos, as correntes teológicas que são de uma forma diferente daquilo que nós pensamos, né? Como nós tratamos como heresias ou algumas teses que saem do padrão do que a Bíblia nos ensina, não é presente só hoje. Na história da igreja, em Atos dos Apóstolos, nos dias de Jesus, nós vemos que já existia esse embate, que havia necessidade para a defesa da fé. Nós vemos Jesus Cristo, ele por várias vezes foi abordado pelo grupo chamado de fariseus, saduceus, que são os principais ali escritos nos evangelhos, que colocaram oposição contra aquilo que ele estava ensinando. Mas, porém, a Bíblia nos diz, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 22. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava com autoridade. Jesus, quando foi interrogado pelos fariseus e os grupos religiosos que tinham as suas doutrinas, os seus pensamentos diferentes daquilo que ele ensinava, sempre Jesus tratava com autoridade, a ponto de que os fariseus não tinham palavras para interagir contra as palavras que Jesus ensinava. Então, logo a princípio, você já precisa ter em mente que para defender a sua fé, para defender o cristianismo, a primeira coisa que você precisa ter é aprender com Jesus como tendo autoridade. Não é autoritarismo, mas é autoridade. Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas, mas sim com uma autoridade divina, a qual pasmavam e maravilharam a todos que ouviram as suas palavras. 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 15, que inclusive eu falo para os meus alunos, que é o texto áureo, o texto principal dessa disciplina, defesa da fé, apologética e ou evidência cristã. Aí depende muito do instituto teológico a qual você lecionou ou você aprendeu a respeito do curso teológico. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele nos dá essa orientação. Observe as palavras do apóstolo Pedro. Ele diz que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em nós. Isso é evidência cristã, defesa do cristianismo, defesa da fé. Mas como nós devemos estar preparados? Nós devemos estar preparados para responder, olha como, com mansidão e temor. Então lembre o que eu já acabei de falar para vocês nesse vídeo, do exemplo de Jesus. Não é com autoritarismo, mas é com mansidão e temor. E claro, preparado. Essa palavra preparado aqui fala de disposição, fala de ter o conhecimento, fala de estar apto para qualquer que vos perguntar sobre o que você acredita, você vai dizer com respaldo bíblico. Porque hoje nós vamos estudar nesse livro, nessa disciplina, e é óbvio que aqui é só um resumo, aqui é só algo bem simples, bem resumido, com detalhes. Você vai precisar acompanhar as nossas aulas, se ingressar no nosso curso, mas, porém, de uma forma bem simples, bem resumida, um livro que nós vamos aprender aqui, principalmente nas primeiras partes, nós vamos falar dos grupos que hoje em dia, e sempre existiu, na verdade, né?
desde o princípio, desde da história da igreja, os grupos que pensam de uma forma contrária àquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Como exemplo, nós temos hoje o paganismo. O paganismo é um conceito teológico, é um conceito filosófico, que fala a respeito, entre aspas, com todo respeito, dos idólatras, daqueles que hoje creem em Deus, mas de uma forma materialista, né? Creem em Deus de uma forma, de uma espécie, de uma forma física. O paganismo que está baseado em um conceito de servir a vários deuses e também crer em Deus, nos seus deuses, podemos assim dizer, em formas comuns, em formas humanas, em formas materiais, que nós conhecemos como idolatria. Então, desde a história da igreja, desde Atos dos Apóstolos, se você for olhar no contexto de Atos 17, quando Paulo está pregando no Areópago, ali o contexto é um paganismo, né? A Bíblia diz também que houve muitos impérios e nações do Antigo Testamento que eram pagãs, que serviam muitos deuses, né? E supostas crenças. Acreditavam lá, como exemplo, no Egito. No Egito tinha o Deus Sol, que eles acreditavam, Deus Ra e outros nomes mais em outras divindades que eles acreditavam como Deus. Mas, porém, a Bíblia nos afirma de Gênesis a Apocalipse, há um só Deus, um só Senhor. Enfim, e temos hoje a nossa realidade, essas crenças, essas teorias, podemos assim dizer, e como defender a nossa fé diante do paganismo. E isso nós vamos tratar com mais assunto, com mais detalhes, no nosso curso. Mas, para que você possa ter noção sobre a importância e como se deve dar o valor a essa disciplina, assim como todas do curso médio de teologia, porque ela vai preparar você para defender a sua fé diante aos grupos e aos desafios de hoje, aos grupos diversos que tem, que são diferentes daquilo que nós acreditamos, que desviam daquilo que a Bíblia ensina. Como exemplo, nós temos também um grupo hoje em massa, principalmente hoje, no dia de hoje, que é o grupo com um conceito filosófico chamado do pragmatismo. O que seria o pragmatismo? O pragmatismo, para que vocês possam entender de uma forma bem superficial, é a satisfação pelo seu próprio prazer. E hoje, irmãos, nós temos um mundo que vive em volta do pragmatismo, que vivem em torno do seu próprio prazer. Não importa o que vai acontecer com os outros, o que importa é o que acontece comigo e para o meu próprio prazer, pela minha experiência. Então eles não servem a Deus simplesmente por servir a Deus na sua essência, né? E o mundo, eles não seguem o caminho da Bíblia, porque o caminho da Bíblia, o caminho de Deus, vai exigir renúncias, vai exigir certos sacrifícios. Outro grupo também que a Bíblia nos fala sobre esse tempo, sobre esse grupo, e hoje também nós estamos vivendo em um tempo em que há esse grupo em evidência, né? Em ascendência, podemos assim dizer, que é o relativismo. O relativismo, ele até semelha-se ao pragmatismo, mas porém o relativismo, eles, como uma forma, posso dizer para vocês, né, superficialmente, né, falando aqui, eles querem relativar aquilo que é verdade, mudar a verdade em absoluta como relativa. E aí acredita-se naquelas supostas frases, né? Ah, mas isso não é para o tempo de hoje, mas isso não é para agora. E essa verdade, ela não é totalmente absoluta, ela foi só para aquele tempo. Irmãos, você que me assiste aqui nesse vídeo, eu tenho certeza disso, eu tenho ciência do que muitas das coisas que estão na Bíblia são de ordem local, são de ordem cultural, são de ordem temporal. Mas existe a verdade moral da Bíblia, o ensino moral da Bíblia.
E o ensino moral e a verdade moral da Bíblia, ela é imutável. Ela não foi somente para o povo hebreu, para o povo de Israel. Ela não foi somente local ou exclusiva, mas ela vem de uma forma que é para atingir a todos, independente da sua localidade, independente do seu tempo. Só que hoje os relativistas, né, esse grupo que é o relativismo, eles colocam a verdade de Deus não como absoluta, mas como relativa. E nós devemos entender, e claro, com todo o tempo, com todo o estudo, saber separar aquilo que é ensino e verdade moral e aquilo que é ensino cultural, ou regional, ou local, que a Bíblia nos ensina. Então, não devemos generalizar, só porque a Bíblia, eu sei que há um intervalo de aproximadamente 2000 anos entre nós e os relatos mais recentes da Bíblia, que é o final do Novo Testamento. Eu sei disso. Eu sei que há relatos do Antigo Testamento que há aproximadamente 3.500 anos distante de nós. Mas aquilo que é moral, que Deus instituiu como moral, não muda. Não pode ser mudado. A palavra de Deus, ela é a infalível, inerrante palavra de Deus, em todo o seu conteúdo. E principalmente, essencialmente, aquilo que Deus deixou como ensino moral para as nossas vidas. Vou dar só um exemplo para vocês, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é ensino moral, é conduta moral. E tão certo é que ela é vitalícia, que Jesus simplificou os 10 mandamentos em 2. Jesus não mudou, Jesus não fez alteração, ele simplesmente resumiu em 2 mandamentos. Por quê? Porque os primeiros 4 mandamentos dos 10 são do nosso comportamento diante de Deus. Como devemos nos comportar diante de Deus. E os restantes dos 6 mandamentos, para completar os 10, são o nosso comportamento diante do próximo. Porém, Jesus disse, eu vos dou este mandamento, não aniquilando os 10, mas mostrando para vocês que vocês devem seguir os 10 mandamentos, seguindo estes 2, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a ti mesmo. Aí eu sempre falo, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu vou automaticamente cumprir os primeiros 4 mandamentos do decálogo, ou dos 10 mandamentos. O segundo mandamento de Jesus é amar ao próximo como a mim mesmo. Se eu amar o próximo como a mim mesmo, automaticamente eu vou seguir e obedecer os 6 outros mandamentos do conjunto dos 10 mandamentos, que é o meu dever para com o próximo. Então Jesus simplesmente, ele deixou 2 mandamentos, resumindo a prática dos 10 e sendo uma consequência de atos. Então, nós precisamos nos atentar para que nós não possamos entrar no grupo dos relativistas. E como tratar com os relativistas, né? Com aqueles que tudo colocam como relativo e não como absoluto, sendo que a palavra de Deus é imutável. Nós temos Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Nós temos Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Então, em toda a Bíblia, nós temos o respaldo para defender a nossa fé diante dos relativistas e de muitos outros grupos que há hoje em dia, como o docetismo, como, enfim, a heresia, né, que é tudo aquilo que está ao contrário da palavra de Deus. Nós temos também o esoterismo, o iluminismo e muitos outros grupos mais que pensam diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e nós vamos aprender aqui no nosso curso como defender a nossa fé diante desses grupos que são opositores daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Outra coisa muito importante que nós vamos aprender nessa disciplina é o valor e a veracidade da Bíblia, né? A importância de estudar a palavra de Deus e conhecendo que ela é imutável,
ela é infalível, ela é inerrante e é a palavra do Senhor revelada a nós. Então nós aprenderemos nesse curso um exemplo que hoje nós temos palavras que se cumprem, que estão inseridas na palavra de Deus. Nós temos profecias, um exemplo, que estão inseridas dentro da Bíblia e se cumpriram dentro da Bíblia, em tempos opostos, distantes, mas que se cumpriram, provando a autenticidade e a comprovação da nossa fé e também da Bíblia Sagrada. Eu vou dar um rápido exemplo. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. A Bíblia disse antes da teoria de Isaac Newton sobre a lei da gravidade e que a Terra é redonda. Antes dele, a Bíblia já dizia que o Senhor estava sentado sobre o globo da Terra, mostrando para nós que a Terra ela é redonda. Então a astronomia vai provar algo que a Bíblia já dizia e já diz que é a respeito disso. Então nós vemos que existem comprovações que são fatos hoje, que são existentes, reais, que a própria Bíblia vai confirmar, provando para nós que a Bíblia é a infalível, a inerrante palavra de Deus, verídica, verdadeira, poderosa, eterna palavra de Deus. E eu glorifico a Deus pela palavra, e eu glorifico a Deus pela Bíblia, que é a nossa regra de fé. Nós vamos aprender o valor, nós vamos aprender a comprovação, a veracidade da Bíblia, da palavra de Deus, neste livro, nessa disciplina que é Evidência Cristã. Querido irmão, querida irmã, se porventura ficou alguma dúvida a respeito deste conteúdo, eu quero trazer e trouxe algo para vocês aqui, bem simples, bem resumido, bem superficial. E se você surgiu o desejo no seu coração de estar aprendendo mais, conhecer mais sobre esse assunto, essa disciplina, essa matéria e todo o curso teológico, eu quero que você entre em contato comigo e eu, com muito prazer, com muita alegria, quero lhe atender, tirar as suas dúvidas e também fazer todo o processo para que você se torne aluno do nosso curso médio de teologia. Eu quero dizer para você que qualquer dúvida que você tiver e qualquer desejo que fluir em seu coração, não perca tempo, não fique às vezes tímido, não prolongue isso mais, mas nesse momento agora, deixe o seu comentário ou entre em contato comigo pelo meu contato que está aqui na descrição do vídeo e também passando aqui neste vídeo, que eu quero te ajudar a crescer através do conhecimento, crescer na graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe.